Então nós vamos passar para o primeiro programa da semana 7, onde a gente vai começar o estudo de listas, ou seja, como é que a gente implementa matrizes usando listas. Então, o primeiro problema que nós temos é: faça um programa que solicita ao usuário um número inteiro n e na sequência solicita o preenchimento de uma matriz quadrada de ordem n, ou seja, de dimensões n por n, que significa ter n linhas e n colunas, uma matriz quadrada. Com a entrada de dados sendo feita elemento a elemento, sendo todos do tipo inteiro. Quando fala elemento a elemento, é que ele não vai entrar com a matriz toda de uma vez. Primeiro a gente vai ver essa entrada de dados, o input elemento a elemento. Esse problema é dessa maneira, depois a gente vai ver outras formas. E aí, ao final, a matriz deve ser impressa de forma a se visualizar os dados da matriz em forma de linhas e colunas. Então, é necessário que a gente faça essa entrada de dados e depois consiga imprimir em um formato que seja visível de matriz, ou seja, você vai ver elementos dispostos em linhas e em colunas. Esse é o objetivo. Então, uma matriz é isso. Uma matriz, assim como um vetor, né, na matemática, ele é, na verdade, aqui na computação, trazendo o conceito da matemática para a computação, ele é uma lista de valores, é uma lista que a gente pode imaginar de uma dimensão apenas. Agora, a matriz vai ser lista de lista, ou seja, vão ter mais dimensões, quantas dimensões a gente quiser. As matrizes são 2 dimensões, mas as listas vão funcionar para quaisquer dimensões que fossem necessárias, para os problemas que fossem tratados. A gente vai limitar o nosso estudo às 2 dimensões. Então vamos começar. O n vai receber o input, que vai ser do tipo inteiro, e esse input ele vai pedir entre com a dimensão da matriz. 2 pontos. Então aqui é o n, né, que ele vai informar. E aí a gente vai ter agora que fazer o input dos todos os elementos da matriz. Isso é uma matriz 3x3 de 9 elementos. Só que a gente tem que armazenar esses elementos nos locais certos. Então, para isso, a gente vai inicialmente declarar a matriz. E a matriz, inicialmente, ela é o quê? Ela é uma lista. Só que aqui dentro ela vai armazenar outras listas. É como se a gente fizesse isso daqui, ó. A gente criasse aqui, por exemplo, uma lista contendo 3 outras listas. Isso é possível? Ele é possível, sim. Ele pode ser usado dessa maneira, mas não é o que a gente quer fazer. Nós queremos falar inicialmente que a matriz é uma lista. Depois, nós vamos aqui dentro dessa lista incluir outras listas. É isso que nós vamos fazer. Nós temos lá na apostila, lá nos materiais da parte teórica, a gente tem lá uma forma, inclusive, de fazer essa entrada de dados. Eu aqui vou fazer um pouquinho diferente. A gente está, então, declarando a matriz como sendo uma lista. E aqui dentro eu vou colocar outras listas dentro dela. E aí sim ela se torna uma matriz. Tá? O nome da variável é matriz, ela é uma lista, tá vendo? E aqui a gente pode começar o nosso for. E aí a gente pode não chamar de i, já que a gente está falando de matriz, e matriz é sempre linha e coluna. Então a gente pode falar L de linha. A gente sempre vai ter um número de linha e um número de coluna. Então L vai ser essa variável que eu vou sempre usar por padrão. E aí no intervalo Q? N. Então ele vai de 0 até n menos 1. É o que o L vai variar, certo? Aqui dentro, o que nós temos que fazer? Quando ele entrar na primeira vez que ele entrar nesse for, eu já vou fazer o quê? Um matriz.append. Para quê? Para incluir uma matriz aí dentro. Na verdade, um vetor, uma outra lista dentro dela. Então, com esse comando, eu coloquei uma lista dentro da outra lista. A gente está falando de lista, assim que a gente vai implementar a matriz. Então, agora, o primeiro elemento da matriz é, na verdade, uma lista que, no caso, está vazia. E aí, então, significa que matriz já tem o elemento de índice 0. E o elemento de índice 0 é uma lista vazia, como está aqui. Agora, nós vamos fazer um outro for para a coluna, dentro, claro, do for da linha. Para quê? Para também variar o mesmo intervalo, já que a matriz é quadrada,
o C também vai variar no intervalo n, não é? Se fosse entrada aqui com uma matriz não quadrada, então a gente teria o número de linhas e o número de colunas. E aí os intervalos aqui também seriam diferentes. Aqui não seria, um dos dois aqui não seria n, né? Mas como é uma matriz quadrada, os dois são n. Aqui dentro, o que nós temos que fazer? Aqui dentro, nós vamos também fazer um append de um valor que vai ser o input. E aí, a gente vai fazer isso como? Matriz.append. Não posso fazer, porque se eu fizer o matriz.append, eu estou appendando à lista principal. Mas eu quero appendar um valor à lista que está na posição L. Então, na verdade, eu tenho que fazer matriz de índice L.append, porque eu estou colocando dentro da primeira lista da matriz. É um elemento novo dentro de uma lista da lista matriz. Ou seja, eu estou falando da lista de índice 0 no primeiro momento, porque quando entrar pela primeira vez, o L vai estar valendo 0. Então, eu vou appendar aqui o quê? O input. Então, aqui a gente... E, na verdade, esse input traduzido para um inteiro, um float. Aqui, no caso, preenchimento... Ele não fala de quais tipos, sendo todos do tipo inteiro, isso. Então, int do input, passando aqui no input, eu posso inclusive falar o elemento que eu quero. Então, eu posso usar a formatação também, assim como lá no print, e aqui a gente pode então colocar entre com o elemento, o elemento, colocar assim, ó, entre parênteses, um elemento, vírgula, outro elemento. Ou seja, qual é a linha e qual é a coluna, que é o L e que é o C. Esses valores é que vão ficar mudando toda hora, não é? Eles ficam mudando, entra dentro desse for, roda com C mudando, com o valor de linha fixo. Aí quando ele sair, ele vai voltar o valor de linha, na verdade, incrementar esse valor, ou seja, ele está mudando de linha. E aí ele vai rodar o C para fazer o input para cada elemento lá da coluna, variando o C dentro do intervalo de 0 até n-1. E esse input, olha, né, o que ele digitar ali vai então ser appendado aqui à matriz de índice L, ou seja, daquela linha que ele está se referindo naquele momento dentro do for. Então, nesse ponto a gente já fez o append aqui do elemento dentro de uma coluna e uma linha da matriz. A gente já pode tentar imprimir. Eu vou dar um print aqui fora. E nesse print, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou imprimir inicialmente a matriz inteira, tá? Para a gente ver como ela vai aparecer. E depois a gente formata ela. Então vamos lá. Vamos rodar o programa. Ele deu faltando aqui um ponto e vírgula. Entre com a dimensão da matriz. Vou colocar 2 para simplificar. Aí tá vendo? Entre com o elemento 0, 0. Aqui eu poderia ter colocado assim, 2 pontos, espaço, né? Aí o elemento 0, 0, 1, 0, 1. Tá vendo? Então ele variou o segundo valor, ou seja, o C. Então ele fixa o valor de L, entra no próximo for e varia o valor de C com o L fixo, mas ele varia o valor de C dentro do intervalo. Então um intervalo de 0 até 2 menos 1, que é 1. Então ele vai fazer para 0, para 1, ó, vou colocar o valor 2, e aí ele já saiu desse for e voltou, atualizou o valor de L. Então L agora já vale 1, tá vendo aqui embaixo? E aí o C volta a ser, esse for ele é reinicializado. Então ele volta a valer 0 e volta a rodar todinho dentro do intervalo N aqui agora. Então ele vai rodar para 0, vou colocar o valor 3 e para 1 também, tá vendo? E aí ele finaliza. E agora ele está imprimindo a matriz. No entanto, a gente manda imprimir aqui, ó, com print normalmente. Isso aqui, na verdade, eu chamei de matriz, essa variável, mas está vendo? Ela é uma lista de lista. Ah, mas isso não pode ser uma matriz? Sim. É assim que nós estamos implementando uma matriz. A gente só não está visualizando ela como uma matriz. Para os meus problemas, o que a gente vai ver aqui, a gente vai conseguir imprimi-la, conseguir manusear para resolver todos os problemas. No entanto, a gente tem que, às vezes, imprimir do jeito que pareça uma matriz. Então, é o que falta fazer. A gente já viu que os elementos estão aqui, ó, essa aqui seria a primeira linha,
essa aqui é a segunda linha, esse aqui é o primeiro elemento da primeira linha, o segundo, a segunda coluna da primeira linha, aqui a primeira coluna da segunda linha e aqui a segunda coluna da segunda linha. Então nós precisamos ver como uma matriz agora. Para isso a gente vai ter que fazer um for como esse aqui, ó. Um for dentro do outro, né? E aqui dentro, para quê? O que a gente vai fazer aqui dentro? O print fica dentro do for. Ou seja, aqui dentro eu não vou imprimir a matriz inteira, mas vou imprimir o elemento específico dela. Ou seja, matriz de índice. Agora eu tenho que falar qual a posição dentro dela que eu vou querer imprimir, que é L, qual a linha. Aqui, mais uma vez, o conceito de linha, a gente que está usando, né? A gente não está inventando isso ou usando conceitos específicos para tratar linha dentro do Python. O que a gente está fazendo é tratando como lista de lista. Então, como é lista de lista, eu vou precisar de dois índices agora. O da lista principal, que é matriz, e lá dentro, quando tiver uma lista, olha, que essa aqui é a lista matriz toda. O elemento 0, por exemplo, está aqui. Mas o elemento 00 seria esse daqui. Ou seja, do primeiro vetor e o primeiro elemento do vetor. Então, por isso eu preciso colocar aqui dois índices, está vendo? Quando a gente tinha matriz, ou na verdade vetores, sendo listas simples, então a gente precisava só de um índice. Agora precisa de dois, porque lá dentro tem uma outra lista. Então tem que saber o índice da lista maior, da primeira lista, e depois da lista que está dentro do elemento da primeira lista. Por isso que é chamado, né, de lista de lista. Então vamos lá. Se eu imprimir dessa maneira, qual o problema? É que toda hora ele vai imprimir uma quebra de linha. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é tirar essa quebra de linha. Então eu vou colocar end igual e vou dar um espaço aqui. Agora, quando ele sair desse for, eu vou ter que imprimir uma quebra de linha. Então vou dar um print aqui, com nada. Porque essa quebra de linha tem que aparecer depois que eu terminar de imprimir uma coluna inteira. Então, quando ele sair desse for, eu terminei de tratar uma coluna. Ele vai lá e imprime uma quebra de linha. Vamos ver se vai funcionar. Entre com a dimensão da matriz, vou colocar 3 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estou preenchendo assim a matriz. Ó, deu certo. Ó, os 3 primeiros elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente já viu aqui, basicamente, o conceito principal de matriz, como que a gente vai implementar uma matriz no Python em um primeiro momento. Teriam outras maneiras de se fazer, mas nós estamos implementando matrizes como listas de listas. E aqui a gente começou a aprender a manusear essas listas de listas. Num primeiro momento, esse programa só pede a entrada de dados, elemento a elemento. Ele não pediu a matriz inteira de uma vez. E ele já faz, além dessa entrada de dados elemento a elemento, ele imprime também elemento a elemento, para que essa lista de lista, lá no final, apareça de fato como uma matriz, que é como a gente vai precisar vê-la. E a gente vai usar esses trechinhos de código ao longo dos outros programas. Nós vamos copiar para o outro lado, para ir aproveitando os códigos, já que são códigos base, né? Que é a entrada de dados e saída de dados, quando os elementos estão em listas de listas, ou, né, nesse caso, representando matrizes. É isso.